E, e esse ano nós estamos completando 20 anos no mercado. É justamente esse momento aí, viu, Nunes, quando eu fiz a minha transição. Eu sou um profissional oriundo da área de recursos humanos e sempre fui apaixonado pela área de educação e os temas relacionados à educação. Então, além das atividades com a consultoria, também há 6 anos eu sou docente de alguns cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, onde eu tenho a honra de ministrar justamente a disciplina de coaching e mentoring para dois cursos. Um é o MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores e o outro MBA em Gestão, com ênfase em pessoas e liderança. Então, essa é uma das disciplinas que eu ministro na instituição. O propósito desse projeto, do Conexões Legalas, é levar ideias edificantes, conhecimentos úteis e reflexões durante o período do isolamento social. E hoje nós vamos falar sobre coaching e mentoring e o seu valor para a vida. E para isso eu convidei dois queridos amigos e colegas do mercado que eu conheço há muitos anos. Meu primeiro convidado é o Luciano Lanes. O Lanes ele é coach executivo e, como ele mesmo se auto-intitula, um instigador de reflexões, facilitador de aprendizagem organizacional e editor da renomada revista, renomada é por minha conta, da revista Coach Brasil. Eu tive a honra de ser articulista da revista por 2 anos e também coordenei o dossiê sobre coaching e mentoring na universidade. E o meu segundo convidado é o Paulo Elich. O Paulo é mestre em gestão empresarial, com pesquisa na área de mentoring, é consultor, facilitador e palestrante em mentoring e liderança. Além de mentor e formador de mentores no Brasil e em Portugal, de onde o Paulo conversa conosco, né? E eu estava aqui, Paulo, me lembrando do momento, já fazem alguns anos isso, né? Quando nós nos encontramos lá no Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, no Hotel Maxud Plaza, aqui em São Paulo, e que você veio todo entusiasmado, né? Com uma paixão assim nos olhos, falar sobre o seu mestrado e os seus estudos sobre mentoring. E essa paixão certamente tem apoiado e ajudado você a se tornar uma referência muito forte no assunto, né? Aqui no Brasil e também em Portugal. Eu não posso deixar de destacar que nós aqui da Legalas temos também a honra de sermos parceiros na promoção e na organização do curso do Paulo, que é a formação de mentoring do Paulo aqui em São Paulo, eu junto com a Ana, minha sócia. Aqui no nosso encontro hoje, eu quero destacar também a presença da minha amiga e parceira Sandra Campos, da Traço Livre. A Sandra vai fazer o registro gráfico dessa reunião e depois a gente vai compartilhar esse material com vocês. Bom, para a gente iniciar, eu quero fazer uma rápida introdução ao tema e depois eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Então, no meu entendimento, coach e mentor são nomes modernos para práticas de ensino e aprendizagem ancestrais. O conhecimento dos nossos antepassados, é óbvio, ele sempre forneceu as bases para o conhecimento contemporâneo. Acho que a gente nunca pode perder isso de vista. E, naturalmente, as primeiras referências do coach e do mentoring vieram lá do mundo grego, que todos sabemos que é o berço da sabedoria ocidental. O Sócrates e a prática da maiêutica, como sendo a arte de partejar, de parir o conhecimento, ele tem como pressuposto que a verdade ela está latente em todo ser humano, podendo aflorar aos poucos na medida em que ele próprio responde a uma série de perguntas que o levam a um processo de reflexão. Daí também vem aquela ideia de Sócrates, conhece a ti mesmo. Na minha opinião, um dos principais pressupostos para o coach é a crença de que as pessoas sabem mais do que elas imaginam e possuem recursos internos e potenciais inexplorados. Só para vocês terem uma ideia, aqui em casa, eu, inspirado por um texto védico, eu elaborei uma afirmativa pessoal que se tornou quase um mantra da família. E diz o seguinte: o ser humano é essencialmente livre de todo e qualquer tipo de limitações. E, pessoalmente, esse mantra me ajuda a ir em frente mesmo quando os desafios são enormes. E aqui eu estimulo muito as minhas meninas, as minhas filhas, a incorporar essa crença também em suas mentes. Eu vejo resultados assim muito, muito relevantes. E aqui entra um elemento importante nesse processo de aprendizagem,
coaching e mentoring são métodos de aprendizagem, e que reconhecidamente uma das ferramentas fundamentais do coaching, e eu até prefiro chamar de habilidade, e essa habilidade é justamente a arte de perguntar, de indagar. Claro, isso não é uma habilidade exclusiva do coaching, mas é essencial para fomentar a reflexão, a aprendizagem e autonomia, que é válido para terapeutas, para líderes, para pais, mães, né? Para qualquer pessoa que tenha uma relação, que tenha interação. Infelizmente, quando se trata de coaching, por vezes nós nos deparamos com algumas ideias um tanto distorcidas, eu diria que quase que infantis, né, de que existem perguntas poderosas, né, uma lista de perguntas poderosas que a gente às vezes vê por aí. Quando, na verdade, o que penso é que o foco aqui é o poder e o valor da pergunta para o processo de aprendizagem, que é algo que, infelizmente, a gente não tem muito o hábito de o fazer. Eu, como pai, e muitas vezes, diante de um questionamento das minhas filhas, raramente eu dou uma resposta de imediato. Quando eu entendo que terá mais valor para elas investigarem e pensarem com autonomia, eu emendo uma outra pergunta e deixo rolar, deixo elas pensarem. Nosso papel aqui, nesse encontro de hoje, até como disse o Lanes na nossa reunião de alinhamento de ontem, a gente tem a oportunidade de limpar, de esclarecer, de clarificar um pouco o que é o coaching, de simplificar, dentro da nossa perspectiva, obviamente, né? Porque o que a gente pensa é só o que a gente pensa, né? Dentro do repertório da jornada de cada um. E sobre o mentoring, né? Sobre a gente sabe que as origens do mentoring, elas estão vinculadas ao livro Odisseia. E eu tenho certeza que todo mundo aqui leu o livro, né? Não, estou brincando, brincadeira. Mas certamente vocês assistiram aquele filme Troia. E naquele filme há um personagem chamado Ulisses, que na obra clássica é chamado de Odisseu. Ele é rei de Ítaca, e no filme ele é amigo de Aquiles, que é interpretado pelo Brad Pitt. E conta-se a história que quando Odisseu ele sai para a guerra de Troia, ele deixa a sua esposa e o seu filho, Telêmaco, com apenas um mês de vida aos cuidados de mentor, que era seu amigo, né? E passa, então, esse mentor a ter a responsabilidade de educá-lo e de orientá-lo. Então, veja que mentor, na obra clássica, era uma pessoa, né? É um nome próprio, mentor. E aí, desde então, né, a palavra mentor passou a ser sinônimo de uma pessoa sábia, de uma pessoa experiente, de um modelo que orienta e compartilha os seus saberes a um aprendiz. No final das contas, todos nós, de uma forma ou outra, somos mentores. Como pai, como mãe, como líder. A expertise que alguns de nós aqui temos em vários assuntos, isso me autoriza a ensinar e transmitir a minha bagagem para os outros. Tá? Então, a nossa ideia é a gente conversar um pouco sobre isso. Obviamente, não temos a menor pretensão de esgotar o assunto, mas dentro de um projeto solidário é trazer essas ferramentas ou essas habilidades para a vida cotidiana, né? Os diversos papéis que nós exercitamos na vida prática. Então, antes da gente iniciar e eu passar a palavra para o Luciano Lanes, eu gostaria de fazer uma enquete com vocês, tá? Então, vou colocar aqui uma enquete. Eu quero aqui... A enquete já está aí na tela de vocês. São 4 perguntinhas e eu peço que vocês respondam. Perguntas fechadas, tá? Sim ou não? Daqui a pouco a gente publica.
Para. Quase lá. Para quem está chegando, eu peço, por gentileza, que coloque teu nome e sobrenome, para a gente saber quem está na sala. Muito bem, eu vou encerrar a enquete, já temos aqui quase 80% dos respondentes. Tem algumas pessoas dizendo que a enquete talvez para quem está assistindo pelo celular. Mas para a gente ter uma ideia, ok? Então, aqui na nossa enquete, você já passou por um processo de coaching? 52% das pessoas disseram que sim, 48% não. Você tem preconceitos com relação ao coaching? Só 11% sim, 89% não. Você acha mais fácil as pessoas buscarem um processo de desenvolvimento por coaching? O coach, das 4 opções aqui, foi o mais votado, né? Vou compartilhar aqui com vocês. O mentoring praticamente empatado com a psicoterapia e 2% psicanálise. Você tem clareza, por estudo ou por leitura, o que seja coaching? Então, temos muitas pessoas que compreendem aqui com absoluta certeza o que é coaching. Sei a essência, mas não a abrangência, 35%, e 4%, honestamente, não. Muito bem, então nós temos aqui um grupo que tem um conhecimento do que é coach, ok? Muito bem, eu vou pedir então, vou passar a palavra para o meu amigo Luciano Lanes. Lanes, está contigo. Você tem aí mais ou menos 25 minutos para apresentar suas ideias. Seja bem-vindo, amigo. Muito bom. Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar com todos vocês. Essa iniciativa do Carlos realmente maravilhosa. E a cada edição que ele faz, está aumentando o número de pessoas. Essa sala já está ficando pequena. Parabéns, Carlos. Obrigado, bom, Lanes. é óbvio falar que em 20 minutos a gente não vai esgotar nenhum tema. Então, eu fui extremamente cirúrgico naquilo que eu acho interessante a gente trazer como reflexão hoje. E eu gostaria de partilhar com vocês algumas ideias e alguns conceitos, primeiro fazendo um arrazoado, não histórico, mas falando sobre a definição de coaching, aí a gente vai avançando para que depois o Paulo ele vai falar sobre mentoring e no final, então, a gente pode ter um papo mais aberto até para acolher mais perguntas que possam surgir. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas lâminas aqui. Está tudo visível, Carlos? Está tudo bem? Beleza? Legal. Então, vamos lá. Vamos começar. Coaching, né? Então, que raio de coisa é esse tal de coaching, né? Eu acho que todo mundo aqui tem um liquidificador em casa. Quando você compra um liquidificador, normalmente ele tem de 3 a 4 velocidades, né? E um instrumento que tem 3 botõezinhos de 3 ou 4 velocidades acompanha manual em 5 idiomas. Olha que coisa legal. E quando, de repente, você recebe na sua casa uma coisinha linda dessas, não vem manual em nenhum idioma. Então, aqui começa a nossa reflexão, né? O que a gente conhece sobre o ser humano e essa nossa busca de pensarmos quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui? Porque
fora, quando nasce, não vem manual. Conforme esse bichinho ele vai crescendo, a cada mês que ele cresce, parece que ele muda de configuração e ele vai mostrando outras funções acopladas que você não sabia que ele tinha, né? Então, visto isso, né, o Carlos ele já falou um pouquinho de mim, mas eu quero falar outras coisas de mim que eu acho extremamente importantes, além daquele negócio de título que realmente não significa nada, né? E de muito importante, eu quero dizer para vocês que eu sou pai de 3 lindas pessoas, que eu sou marido da Mônica, eu sou filho da dona Terezinha e do seu Carlos, que eu amo o mar e as montanhas, que na minha vida eu já corri 52 mil quilômetros. Tá vendo, Carlão? Olha só a história, meu. Já pedalei 190 mil quilômetros. Isso daqui é tudo verdade, viu? Que eu fiz as contas, tá? Isso daqui resultou em 2 hérnias de disco. Está aqui junto o meu grande amigo Antônio Carlos, que sabe bem como é também. Eu sou um grande buscador de mim, né? E eu acho que por isso que eu me encantei tanto com o coaching. Tenho muitos planos pela frente e um mundo para conquistar. Então, eu acho que isso daqui me define muito mais do que qualquer título e do que qualquer coisa que eu faça ou tenha feito na minha vida. Então, vamos lá. Para a gente falar o que é coaching, de uma maneira bem simples, para mim, coaching é um processo reflexivo de autodescoberta. Então, o coaching, para mim, está extremamente ligado com você pensar em quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo e qual é a vida que vale a pena ser vivida. Se você quiser uma definição um pouco mais ampla, essa aqui foi uma definição que eu fui construindo ao longo de todos esses anos que eu trabalho com coaching. E eu quero pensar alguns elementos dela, por isso não se assustem com o tamanho dela. Ela inteira contém aqueles elementos que eu julgo serem essenciais para a gente conceituar o que seja coaching. Então, coaching é um processo confidencial, não diretivo, no qual é criado um ambiente de confiança e segurança, onde primordialmente, através do diálogo, busca-se estimular o coachee a expandir sua visão do mundo e de si próprio, explorar seu potencial e recursos para ganhar segurança e autonomia para conduzir seus processos de mudanças e ou alcançar metas desejadas. De tudo isso, eu quero destacar estas palavras aqui para vocês. É um processo confidencial, não diretivo, baseado em confiança e segurança, com base em diálogo, que busca expandir visão, explorar potencial para gerar segurança, autonomia e sucesso econômico. Então, essas aqui são as palavras-chave do processo de coaching. Se você quiser simplificar para qualquer pessoa que te pergunte o que é coaching, eu costumo dizer que coaching é a arte de conectar e perguntar. Bom, já está bem claro que minha linha de coaching é uma linha bem filosófica. Aplicações de coaching. Basicamente 2. Primeiro, para você trabalhar seu autoconhecimento, aquela questão do quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E a segunda é por onde o coaching ficou mais conhecido modernamente, né? Através do John Whitmore, através do Inner Game, é a questão do coaching dentro das organizações. E aí ele está focado em melhora de performance. E aqui eu quero fazer um adendo só para a gente refletir um pouco. Tem algum problema em uso de coaching para melhora de performance de executivos ou de não executivos dentro de empresas? Absolutamente nenhuma. É uma ferramenta sensacional. Agora, esse entre parênteses que eu coloquei coaching como uma ferramenta utilitarista dentro das empresas, eu quero aqui levantar uma coisa que eu julgo muito importante, que você pode transformar uma pessoa completamente infeliz naquilo que ela faz em alguém extremamente eficiente e performático. E quanto mais performático essa pessoa infeliz ela se torna, mais conflito interno ela gera dentro dela. E mais recompensas ela recebe dentro daquela organização. E mais difícil fica para ela se desvencilhar daquilo que ela não gosta para abraçar uma outra carreira que ela queira fazer. Eu vivi muito isso. Eu vivi 20 anos dentro de uma grande multinacional, sendo que desses 20 anos, os últimos 10 anos foi tentando sair dela. Então, eu conto isso em vários momentos de vídeos meus,
Por isso que o coaching, para mim, é tão, tão fantástico, porque esse processo de 10 anos para sair desse meu emprego, se eu tivesse trabalhado esse autoconhecimento através do coaching, eu teria levado 6 meses, quando muito, né? Coaching na prática. A base do coaching, então, como disse o Carlos, está na maiêutica socrática. Então, aqui eu quero trazer para vocês algumas capas das nossas revistas, a revista Coaching Brasil, que eu edito há 7 anos. Esta edição, nós falamos especificamente sobre essa questão. Coaching é a arte de conectar e perguntar. Então, aqui está baseado estritamente na filosofia. Agora, nós também podemos usar o coaching com outras metodologias, associado com outras abordagens, metodologias, que você ganha uma riqueza muito grande. Aqui tem várias delas que nós já trabalhamos dentro das nossas edições, como, por exemplo, psicologia positiva, o coaching ontológico, design thinking, psicodrama, neurociência, investigação apreciativa, biografia humana, points of view, Enneagrama, Thinking Environment, dinâmicas humanas, Action Learning, tecnologias de diálogo, storytelling, análise transacional, isomorfismo, PNL, teoria integral, teoria U, CNV. Então, existem N outras abordagens que podem ser auxiliares dentro de um processo de coaching e vão trazer uma riqueza muito grande. Muito bom. Então, quando a gente fala na magia da conexão, e aqui eu quero focar essa conversa dentro desse ponto, essa questão do conectar, né? Um dos principais instrumentos, na minha forma de ver, para ajudar o coach a ganhar essa fluidez em conexão é a meditação. E aí está aqui Carlos Legal, Duda, Ana Legal, para não me deixar mentir sozinho. Meditação é um instrumento fantástico para você aquietar a tua mente e conseguir estar presente naquele momento, o que vai ser absolutamente fundamental para que a gente consiga desenvolver escuta ativa, para você conseguir focar energia e foco naquela pessoa que está falando com você naquele momento. Então, uma coisa interessante dentro do coaching, e vamos dizer assim, o principal instrumento dele, é a arte da pergunta, a arte de saber fazer pergunta. E na vida nós aprendemos em casa, depois na escola, trabalho, nós fazemos pergunta de uma maneira muito equivocada. E aqui eu queria trabalhar com vocês rapidamente algumas coisas sobre perguntas. A primeira coisa é para a gente ver como é desafiador para nós fazermos perguntas, porque nós somos condicionados a darmos respostas. Então, eu quero convidar algum dos presentes. Carlos, aí você vê quem é que vai se voluntariar. Eu preciso de um voluntário para fazer um jogo comigo de perguntas que vai durar mais ou menos 1 minuto. Eu sugiro que você escolha alguém. Vamos lá, pessoal, preciso de um Olha lá, o voluntário. Guilherme está dizendo, Guilherme Reis. Guilherme libera Reis. o teu microfone. Olá, liberado. Isso. Guilherme. Guilherme é teu voluntário. Está me ouvindo bem? Tudo jóia. Beleza, então vamos lá. Guilherme, seguinte, a gente vai fazer um jogo agora que ele se chama Só Pode Perguntar. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta a você e você não pode responder. Você tem que me fazer outra pergunta, mas mantendo o foco da nossa conversa. Okay. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Você gosta de peixe? Que difícil. Você gosta de peixe? Como eu posso? Eu tenho que fazer responder com uma pergunta. Só pergunta. Como um peixe pode ser gostoso? Você nunca fez um peixe na vida? Como é que eu posso fazer um peixe se eu não moro na praia? E precisa morar na praia para fazer peixe? Acho que sim.
Eu Isso é uma preciso resposta. ter... Isso é uma resposta. Eu preciso ter um peixe próximo. Como eu faço para ter um peixe próximo de mim se eu não moro na... Você nunca ouviu falar em peixaria? Como é que eu pego um peixe fresco se na peixaria não está próxima da praia? Legal. Obrigado, Guilherme. Pessoal, enquanto a gente estava brincando aqui, eu sei que na cabeça de todo mundo estava passando que tipo de pergunta que você poderia fazer. E você notou a facilidade como que as respostas vêm na sua cabeça? E às vezes, quando você quer fazer uma pergunta nessa brincadeira, a tua cabeça trava, porque você está extremamente condicionado a dar respostas. Então, se nós tivéssemos uma habilidade maior de fazermos perguntas, os nossos diálogos, as nossas conversas, elas seriam muito mais ricas, né? Especialmente quando nós aprendemos, além de dar respostas, nós aprendemos a dar respostas no ritmo ping-pong. Então, muitas vezes, os nossos diálogos, especialmente quando nós estamos entrando em uma situação de conflito, os nossos diálogos viram partidas de ping-pong. A velocidade com que a frase vai e volta, você não tem tempo de pensar, você não tem tempo de raciocinar sobre o que a pessoa disse para elaborar uma resposta conveniente. E é nessa dinâmica que muitas vezes a gente acaba se machucando e machucando o outro. Agora, para a gente ver, então, um pouquinho mais sobre perguntas, vou pedir para o Carlos soltar uma outra enquete. Vou pedir para que vocês respondam essa enquete, mas uma coisa importante. Esta enquete sou eu, Luciano Lanes, fazendo pergunta para você, tudo bem? Responda, então, esta enquete sob essa ótica. Eu, Luciano Lanes, estou perguntando para você. Solta aí, Carlão. Já foi, Carlão? Mais um pouco. Beleza. Que deu? 90%. Show de bola. Bom, Você está já aí o consegue... resultado. Vamos lá. Compartilhar resultado. Passar as férias na praia tranquilo, 48% sim, 51% nem sempre. Montanha-russa excitante, sim, 38%, não 32%, nem sempre 32%. Ficar em um chalé com lareira é romântico, 64% sim. Carlão, aí você puxa aí que eu não quero mexer aqui para não rodar o slide. Leia aí para mim. Perdão, aqui. Excitante. Ficar em chalé com lareira é romântico. Sim, 64%. Não, 2%, nem sempre 34%. E você é feliz? 64% disseram que sim. E nem sempre 36%. Legal.
Então, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que responderam isso. Com base em que vocês responderam essas perguntas para mim, né? E as minhas perguntas foram essas aqui, né? Então, eu, Luciano Lanes, perguntei para você, passar as férias na praia é tranquilo? Montanha-russa é excitante? Morar na praia é agradável? Eu, Luciano Lanes, perguntei para você. Agora, note essas palavrinhas aqui, ó. Tranquilo, excitante, agradável, romântico e feliz. Com base em que você fez a resposta? No que é tranquilo para mim, Luciano Lanes, que te perguntou, ou que não é tranquilo para você, que respondeu? O que é excitante para mim ou o que é excitante para você? O que é agradável para mim ou o que é agradável para você? Imagine que eu estou pensando em mudar para Islândia. Aí eu encontro uma pessoa que mora lá na Islândia e pergunto para ela, morar na Islândia é agradável? Ele vai dizer para mim, nossa, é super agradável, mude-se já. Agora, se ele parar e pensar, peraí, agradável para quem? E aí ele voltar a pergunta para mim, desculpa, Luciano, mas antes de eu responder, me responda uma pergunta. O que é agradável para você? E aí eu vou dizer para ele, agradável para mim é acordar de manhã, botar meu chinelo, meu calção, abrir a janela, ver aquele sol bonito, ele fala, pode parar. A Islândia para você não vai ser nada agradável. Menos 30 graus o ano inteiro, sol de vez em quando, então para você não é agradável. Então, isso daqui mostra uma coisa interessante. A maior parte dos nossos diálogos, eles partem do princípio que eu estou entendendo o que a outra pessoa está dizendo. E quando a gente começa a trabalhar essa questão de fazer pergunta e de entender o funcionamento da linguagem, dessa ontologia da linguagem, você começa a ser mais cuidadoso com aquilo que você fala, no sentido de dar mais transparência àquilo que você quer dizer para outra pessoa, e você começa a fazer mais pergunta para a outra pessoa que está te dizendo algo. Às vezes a pessoa diz, eu acho que você é extremamente impulsivo. Antes de você dizer, não, eu impulsivo? Imagina, eu não sou só impulsivo. Antes de você responder, cabe a pergunta, o que é ser impulsivo para você? Impulsivo para mim, que nem outro dia você saiu para você comprar pão e você deixou a carteira aqui. Então isso para você foi ser impulsivo? Então, o que está na cabeça do outro é uma coisa. E nos nossos diálogos a gente parte de um princípio que o que está na cabeça do outro é a mesma coisa que está na minha. Lê do engano. Bom, para a gente fechar esse nosso papo aqui, falando sobre tendências no coaching, conversando com muitos amigos que eu respeito muito dentro da área de coaching, vários deles estão aqui nessa sala, eu tenho notado muito isso. É um resgate dessas origens, desse resgate do conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, já estava escrito lá em Delfos. Isso daqui tem um significado extremamente profundo. Não foi à toa que, numa dessas conexões que o Carlos falou, se falou muito sobre inteligência espiritual, e nessa inteligência espiritual estava exatamente esse conteúdo de você expandir essa questão meramente utilitarista daquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia para aumento de performance e coisa e tal, e as pessoas estão cada vez mais conectadas em quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo. E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, historicamente, de uma pandemia, que a rotina mudou completamente, o número de pessoas que hoje está se perguntando, eu quero voltar para aquela mesa onde eu trabalho, eu quero voltar para aquela vida que eu tinha. Então, essa reflexão aqui está sendo extremamente útil, extremamente bacana. Então, começamos com ele, fechamos com ele. A nossa finalidade, então, dentro do coaching é ajudar a gente a se conhecer melhor, para a gente ir montando esse manualzinho que não veio de fábrica, mas que a gente tem uma vida inteira para construir esse nosso manualzinho. E a cada dia que a gente vive, a gente também vai se transformando, a gente vai se atualizando. Então, hoje, esse Luciano que está aqui é a sua versão mais recente, mais ampliada e mais revisada que eu posso apresentar. Então, pessoal,
Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que eu desenvolvo com a revista Coaching Brasil, está aí o site para vocês, revistacoachingbrasil.com.br. Hoje nós já temos 83 edições no ar. Muitos dos que estão aqui na sala são nossos autores, inclusive o Paulo Ehrlich, o Carlos Legal, Robson Santarém, por aí vai. Então, minha gratidão a todos vocês por acompanharem essa nossa apresentação. E encerro aqui, Carlos. Gratidão. Eu que agradeço, Lanes. Excelente. Bom, você é um grande estudioso do assunto, né? Uma pessoa que tem o privilégio de conviver com tantas pessoas e que tem tanto valor, né, nesse conhecimento do coaching. Bom, então eu quero passar já para o nosso amigo Paulo, que vai trazer um enfoque voltado para o mentoring. Paulo, bem-vindo. Parabéns pela sua iniciativa de Conexão Legalas. A presença, não só em termos de quantidade, mas de qualidade, né, dessa plateia, ela é uma prova, né, do prestígio, né, que você se colocou. Nós temos aqui profissionais da área, né, temos seguidores, temos ex-alunos, alguns dos quais já estão na área do mentoring. Então, fico muito feliz de poder participar e contribuir, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Eu vejo uma relação do mentoring muito forte com tudo isso que nós estamos vivendo. Ou seja, aquilo que o mentoring pode ser útil, né, para a humanidade. Aproveitando para falar só um pouquinho sobre mim, a minha relação com o mentoring começou, digamos, de uma forma mais intensa, uns 12 anos atrás, quando eu descobri o mentoring em estudos científicos, no nível de mestrado. Eu não sabia que se estudava mentoring cientificamente. Então, quando comecei o mestrado, aquela que seria minha orientadora, a professora Sônia Calado Dias, ela me apresentou o mentoring e aquela coisa de paixão à primeira vista aconteceu. Então, eu, com mais de 50 anos, simplesmente resolvi mudar de carreira, né? Depois de ter mergulhado em tudo isso. Eu, na época, era consultor em gestão da qualidade de vida do trabalho, e foi isso que me levou a conhecer o Carlos Legal, lá dentro do ambiente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E terminei por fazer um trabalho no mestrado, a dissertação, sobre o mentoring relacionado com um dos ramos da história da qualidade de vida, que é a atividade física. Então, mentoring relacionado com a atividade física. Mas, depois disso, eu entendi que estava com um tesouro na mão, no sentido de desenvolvimento humano, de poder ajudar pessoas, de fazer pessoas crescerem com a minha ajuda, e passei a aplicar, né, na prática, a fazer laboratórios, na verdade, em empresas amigas, e a testar aquilo que para mim era só teoria, né, que você sai do mestrado com muita teoria na cabeça e pouca prática. Então, eu comecei a testar isso e comecei a ver que o modelo que eu tinha aprendido, né, e que eu tinha usado até na minha dissertação, era um modelo, digamos assim, importado e precisava de uns ajustes, digamos, de uma nacionalização, né, ou seja, de uma imersão na cultura brasileira. E, a partir daí, eu fui fazendo ajustes e comecei a chegar a um modelo que é um modelo importado, ajustado para a realidade brasileira. Já testei isso também em Portugal e esse modelo também dá certo em Portugal. Então, a partir daí, eu tive, digamos assim, uma maior bagagem e segurança para dizer, gente, tenho aqui um modelo que serve para ajudar as pessoas a crescerem dentro da nossa cultura. E comecei a ensinar, comecei a aplicar nas organizações, comecei a dar consultoria nas empresas, comecei a atender individualmente indivíduos nas minhas áreas de expertise, utilizando a metodologia do mentoring. E as coisas foram acontecendo até que cheguei aqui hoje, estou diante de vocês. Eu vou fazer, na verdade, uma introdução ao tema, porque nós não sabíamos qual o nível de conhecimento das pessoas que entrariam neste evento, nessa live. Então, vou fazer uma introdução ao tema, que é o que eu desenvolvi como conceito de mentoring e mostrar como é o comportamento do mentor e uns 2 ou 3 detalhezinhos depois que nós voltamos para uma discussão, para responder a perguntas, para tirar dúvidas, tá bem?
Então, vamos lá. Ok, Carlos? Está compartilhado aí? Está carregando, Paulo. Agora sim, parece. Ok. Muito bem. Então, a primeira questão que eu tive, o primeiro problema que eu tive quando deparei com mentoring na minha vida, em termos de estudos, foi entender o que era mentoring. Porque a quantidade de definições que eu encontrava era uma coisa absurda. E algumas até se contrapunham. E eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Então, eu preciso, pelo menos, eleger uma ou duas e levar para a prática e ver como é que isso acontece. Então, o que eu vou mostrar para vocês é digamos, um resultado daquilo que, para mim, funcionou como mentoring. Tá? Assim como o Luciano falou do seu conceito próprio construído na questão do coaching, eu também tenho esse conceito construído na área do mentoring. Primeiramente, temos que entender o seguinte, mentoring é uma questão relacional. Não há mentoring sem relacionamento. É uma questão humana e relacional. Isso está no cerne do mentoring. Você pode admirar uma pessoa, imitar aquela pessoa, fazer tudo o que ela faz, copiar as palavras, os gestos, a maneira de vestir, a forma de agir, a forma de liderar, mas se você não se relaciona com aquela pessoa, ela não é seu mentor. Então, mentoring exige a relação interpessoal. Então, esse é um dos pontos de partida. Então, se eu tenho mentoring no seu sentido mais original, que é a relação 1 a 1, existe mentoring de grupo também. Mas vou falar aqui de mentoring 1 a 1. Então, eu tenho aí o mentoring como um processo desculpem, relacional. E o que acontece nesse processo? Eu tenho, de um lado, uma pessoa que, ao longo da vida, da atividade profissional, das coisas que fez bem feitas na vida, dos erros que cometeu, não é? Dos problemas que teve e superou, dos problemas que não superou, das soluções que deu, essa pessoa acumulou uma bagagem, chama isso de bagagem, que é a soma do saber construído ao longo do tempo e da experiência. Então, essa pessoa tem essa bagagem. Essa bagagem, muitas vezes, é riquíssima e ela poderia ser aproveitada por uma outra pessoa para se desenvolver na mesma área de expertise dessa primeira. Então, de um lado, eu tenho essa pessoa que é detentora da bagagem, que eu chamo de mentor, e de outro, eu tenho uma pessoa que pode valer-se para a qual essa bagagem do mentor pode ser útil, e eu chamo de mentorado, pode chamar de mentoreado, nos Estados Unidos se chama de mentee, ou de mentoree, ou de protégé, não importa como eu prefiro a forma mentorado. Então, tenho de um lado alguém com bagagem que pode compartilhar com o outro, e esse outro que pode aproveitar essa bagagem para crescer. Bom, para que vai servir, então, tudo isso? Com essa bagagem e a sua atuação perante o mentorado, o mentor pode influenciar o mentorado em 3 linhas. E isso foi que eu vi acontecer, eu vi isso na prática. A teoria não me deu clareza sobre isso, mas na prática eu vi isso acontecer. Primeiro de tudo, e o mais importante, o principal, é o compartilhamento do próprio saber do mentor. Então, o mentor influencia o mentorado a ganhar conhecimento a partir daquilo que o mentor instrui, daquilo que o mentor leva o mentorado a refletir. Então, o mentorado ganha aquilo que eu chamo de conhecimento. No entanto, o fato de o mentorado ter no mentor uma pessoa que tem uma bagagem, tem uma experiência, tem uma vivência dentro daquela área, daquele campo que está sendo trabalhado, isso leva o mentorado a ter mais segurança para resolver coisas, para tomar decisões, porque ele tem alguém que está ali apoiando. Não é somente uma questão de saber, não é só uma questão de instrução, de informação, mas a questão também de segurança emocional. Porque um mentor não é só um passador de conhecimento. O mentor também tem uma função de dar suporte emocional ao mentorado diante dos obstáculos que o mentorado encontra. Então, já tenho 2 linhas em que o mentor atua. A passagem do conhecimento, que na verdade é a principal, tá? E, segundo, a segurança emocional que o mentorado pode ter pelo fato de ter alguém aí que tem a bagagem e que o ajuda nos momentos difíceis. Complementarmente, eu diria até suplementarmente, nós temos também uma condição em que o mentor pode ser extremamente útil para o mentorado. É introduzir o mentorado num ambiente, num contexto, no qual o mentorado tem vergonha, tem
dificuldade, tem algum problema para ser inserido. Então, por exemplo, nas organizações vocês têm grandes grupos e têm minorias. Às vezes o elemento de uma minoria ele tem uma dificuldade grande de entrar naquele grande grupo e expor-se, colocar suas ideias, ser conhecido e até crescer na organização. Então o mentor também pode ajudar nisso. Então o mentor também pode ajudar o mentorado a adaptar-se no ambiente que precisa atuar. Então eu descobri, pelas pesquisas que fiz, que o mentor atua em 3 linhas, mas a principal é o compartilhamento do saber, ok? Agora, principal no sentido de quê? De que a função do mentoring é, principalmente, né, o compartilhamento daquela bagagem que o mentor tem. Agora, além disso, pode haver o ganho de segurança emocional do mentorado e o ganho de socialização em ambientes em que ele não conseguia conviver ou socializar-se, ok? Então, isso é, para mim, o que significa mentoring. Coaching se encaixa nisso? Pode se encaixar, isso a gente vai discutir mais tarde, tá certo? Essa relação aqui, melhor dizendo, essa definição aqui, ela não tem alguma semelhança com coaching? Tem sim, porque mentoring e coaching são semelhantes, mas são diferentes. Daqui a pouco nós vamos com o Luciano expor melhor isso, com mais detalhes. Tá? Então, eu gostaria agora que o Carlos colocasse uma coisa para vocês pensarem, e agora a questão muito íntima, muito pessoal de cada um. Enquete 1, Carlos, por favor. Apenas considerando a definição que vocês tiveram de mentoring, não é? Ou seja, mentoring é um processo relacional através do qual o mentor influencia o mentorado a ganhar conhecimento, ter mais segurança emocional e socializar-se num determinado ambiente. Tá? Quantos mentores você acha que teve em sua vida pessoal ou profissional, ou pode ter tido um mentor que influenciou nos 2 âmbitos, pessoal e profissional? Aqui nós vamos pergunta por pergunta. Cada enquete é uma pergunta. E por isso seremos mais rápidos. Carlos, você quem diz aí, quando achar que está com tempo suficiente, pela quantidade de respondentes. E Paulo? É quase 90%. A tela do carregamento não aparece para vocês? Não está aparecendo. Ah, então não. É só para mim, então. Para você. Eu tenho que encerrar e publicar. Uhum. Bom. Cadê eu aqui? Compartilhando o resultado. Olha só. É incrível. Vocês sabem quais são os nossos mentores mais, digamos, originais? Nossos primeiros mentores naturais são os nossos pais. Né? Claro que, infelizmente, isso não se aplica a todo mundo. Tanto que nós temos aí 8% de respondentes dizendo que não tiveram nenhum mentor. Porque os pais nos passam conhecimento, os pais nos dão segurança emocional, os pais nos socializam nos ambientes e, apesar disso, nós temos aqui nenhum 8%. É incrível, mas isso acontece. Né? Não é a primeira vez que a gente faz este tipo de questionamento, mas isso acontece. E aqueles que têm a felicidade, né? Mais de 50% têm a felicidade de ter mais de 3 mentores, né, ao longo da vida. Você tanto pode ter vários mentores no mesmo momento da vida, cada um ajudando você numa área diferente, como pode ter vários mentores ao longo da vida, cada um ajudando numa mesma área, mas em circunstâncias diferentes. Então, tudo pode acontecer em relação ao mentor. Né? Então, isso aqui é, digamos assim, apenas uma curiosidade, mas, na verdade, eu queria comentar o nenhum. Quando eu coloco essa questão, é para comentar o nenhum, que pode parecer incrível, mas, apesar de nós termos em nossos pais, nossos parentes próximos, nossos professores, né, nossos amigos,
vários deles podem exercer a função do mentor. Apesar disso, 8% dos respondentes disseram que não tiveram nenhum mentor. Muito bem, vamos em frente? Enquete 2. Agora, para quem teve mentor, ou seja, vamos excluir aí 8%. Caso você tenha tido mentor, em que a ajuda dele beneficiou você? Beneficiou você mais para ganhar conhecimento? Beneficiou para ganhar segurança emocional, para fazer coisas que pensava não poder fazer? Ou ele incluiu você em um grupo social em que você tinha dificuldade de ser incluído? Ou ele fez um misto desses benefícios? Estão respondendo, tá? 85%. Vamos lá, vou encerrar. 91% respondeu. Tá aí os resultados. Vocês veem que a questão da inclusão social ela é uma coisa bem mais rara, né? Tanto que ninguém respondeu isso. O conhecimento e a segurança emocional praticamente empatam. E é isso que acontece no ideal dos processos de mentoring. Ou seja, o mentor não é só alguém que passa conhecimento através da instrução ou através da reflexão. O mentor é também alguém que se liga, se conecta emocionalmente com o mentorado e, através dessa conexão emocional, há um progresso bem maior da relação em relação comparativamente ao caso de não haver essa conexão emocional. Então, a questão instrucional do processo de mentoring, a questão emocional do processo de mentoring, em geral, elas andam juntas nos bons processos de mentoring. Ok? Então, a maioria marcou um misto desses benefícios, talvez aí dentro estejam alguns aspectos da inclusão social. Bom, mas aí qual é o segredo disso? Como é que se comporta um mentor? Eu digo o seguinte, não dá para entender mentoring se você não entende como é que o mentor se comporta. E várias coisas que o mentor faz, o Luciano já falou, são coisas que o coach faz. Tá? Agora, algumas coisas são mais próprias do mentor. Então, eu vou apresentar para vocês um modelo do que se chama funções de mentoring, que, na verdade, são as atitudes e comportamentos do mentor. Como é que o mentor age? Não é? Como é que o mentor se comporta de tal forma que eu possa caracterizar uma pessoa como mentor? A primeira coisa essencial, absolutamente essencial, isso vale para coach e vale para mentor, é que nós chamamos de aceitação. Aceitação, eu não vou poder me aprofundar muito por conta do tempo da nossa live, mas aceitação, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu chamaria de acolhimento. Você só vai desenvolver um bom processo de mentoring com outro, e também coaching, eu considero isso da mesma maneira, que eu também já trabalhei com coaching, é você acolher o outro, é você aceitá-lo. Não é? Num dos exemplares, num dos números da revista Coaching Brasil, a matéria, inclusive, sobre o Carl Rogers, ou seja, o Carl Rogers deixou famosa uma expressão chamada aceitação positiva e incondicional. Se eu quero desenvolver o outro, se eu quero desempenhar bem o meu papel de mentor,
eu preciso aceitá-lo independentemente do que ele seja. Então, aquela coisa de receber a pessoa, deixar de lado o julgamento, que é muito difícil, né? Dentro da nossa civilização é profundamente julgadora, mas há como você, com o tempo, chegar a sair dessas amarras do julgamento, aceitar o outro como ele é. Eu não quero saber quem ele é. Quando nós fazemos programas de mentoring nas organizações, a metodologia que eu utilizo, mentor e mentorado não se escolhem. Nós é que formamos as duplas. Então, o mentor, por exemplo, não sabe com qual mentorado vai trabalhar. Então, a gente está pronto para receber quem quer que seja. Então, tem de ter aceitação, que é acolhimento. E outra coisa, dentro do mentoring, aparece uma coisa que é bastante, digamos assim, marcante, que é o que chamamos de abertura para o relacionamento. Isso está vinculado com a aceitação. Essas funções, esses quadradinhos e retângulos não são estanques assim. Eles se interrelacionam, tá certo? Eu vou mostrar para vocês um esquema, mas é um mero esquema didático. Essas funções podem se misturar. Então, existe uma coisa que nós chamamos de abertura para o relacionamento. O que significa? Que você tem que estar minimamente aberto para relacionar-se com alguém para que um processo de mentoring aconteça. É uma abertura mínima. Essa abertura pode ser muito pequena, deixa eu fazer assim, ela pode ser muito pequena, se vamos falar em termos geométricos, 5 graus, 10 graus. Você abriu 10 graus para se relacionar com alguém, ok, deixa o processo fluir, mas essa abertura ela pode ir crescendo até se tornar uns 180 graus. E aí nós temos um processo de mentoring que levou à formação de uma amizade. Tá? Mas não é preciso ser amigo para ser mentor. Nem quer dizer que toda relação de mentoring vai levar para a amizade. Por isso que esse retângulo está com degradê. Vocês veem? Ele começa mais clarinho, né? Ele começa mais clarinho, termina mais escuro com 100% da cor. Então, eu tenho que ter minimamente isto aqui, o clarinho, ou seja, eu tenho que ter uma abertura para me relacionar. Então, pessoas fechadas, antissociais, tal, dificilmente, é quase impossível uma pessoa dessa ser um mentor. Continuando. Aí vem uma função muito básica do mentor, que é orientar. O que significa orientação dentro do processo de mentoring? Significa a parte mais instrucional, a parte mais de ensinar as coisas como elas são, não tem que refletir. Então, se é uma informação que você tem, o mentorado precisa, você dá a informação para ele, mas como é que funciona esse software? Com que pessoa dentro daquele ambiente seria melhor falar para resolver um determinado problema? Então, isso não tem nada que refletir, não tem nada que levar um conselho, né? Levar muito tempo para isso. Então, a orientação tem um sentido instrucional, um sentido de treinamento, um sentido de preparação instrutiva, tá certo? Então, isso é uma coisa muito básica. Então, vamos supor o seguinte, o mentor começou a ajudar o mentorado, e eu gosto sempre de dar o exemplo do trainee, que é um exemplo muito clássico do mentoring. O trainee acabou de entrar na organização e recebeu um mentor, sorte dele. Então, o mentor começa a dizer, aqui as coisas funcionam dessa maneira, a organização tem essa estrutura, as pessoas de comando são essas, as tarefas são essas, quando tiver problema X, faz assim, quando tiver problema Y, faz de outra maneira. Então, é uma parte instrucional. E ele se dispõe, inclusive, a ajudar o mentorado nas tarefas iniciais, isso não tem problema algum. E o mentorado começa a trabalhar, começa a querer mostrar o melhor de si, afinal de contas, ele, né, passou numa seleção difícil e tal, continua, vai trabalhando todos os dias, e de repente o mentorado começa a fazer coisas que já vão além daquilo que ele devia fazer. Não no sentido de que seja bom, mas que seja ruim. Ele começa a arriscar fazer coisas que trazem um grande perigo para a imagem dele. Falar com pessoas com que ele não devia, entrar na seara dos outros para tentar resolver o problema dos outros. Então, o que é que o mentor faz no momento desse? Ele chama o mentorado e diz ao mentorado, é interessante a energia que você tem, a capacidade que você tem, mas há coisas que têm hora para que aconteçam. Então, ainda não é o momento de você fazer isso. Em mentoring, nós chamamos isso de proteção. Pode não ser a melhor palavra, mas isso nós trouxemos direto do protection, no inglês, é a expressão que nós usamos. Não é proteção de pai e mãe de colocar debaixo da asa, não é isso. Tá? Mas é proteção no sentido de alerta. Toma cuidado, não faz isso agora. Ainda não é por aqui. Ok? Então, isso é proteção. Vamos lá. Nosso trainee, já recebendo, digamos assim, alguns puxõezinhos de orelha do mentor, ele continua a se desempenhar muito bem, vai crescendo, e chega um momento em que o mentor diz assim,
nossa, esse cara é muito bom. A empresa precisa saber que ele existe e que ele é bom e que ele tem grande futuro aqui dentro. A empresa pode se aproveitar bastante dele, ele pode ser bastante útil para o crescimento da organização. E aí, o que o mentor vai fazer? O mentor vai informar para as pessoas que ele é bom. Ele vai dar informação, vai distribuir, vai dar uma visibilidade para o mentorado. Ok? Mas antes eu vou falar de tem uma outra função que eu me precipitei. Eu vou falar de uma função aqui mais abaixo ainda das laranjadas. Vamos partir do seguinte. Eles se encontraram, houve a aceitação do mentor pelo mentorado, o mentor abriu o relacionamento e as coisas começaram a acontecer. E aí vem o básico para que aconteça o processo reflexivo e o processo de aconselhamento no processo de mentoring, que é exatamente o que nós chamamos de escuta e aconselhamento. Assim como no coaching, não há bom mentoring sem a escuta, que se chama de escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Uma escuta totalmente dedicada, exclusiva. Tudo que importa naquele momento em que o mentor está dentro do mentorado é o que o mentorado diz. Não importa se solta uma bomba na rua. O que importa é que estou dentro do meu mentorado, eu preciso prestar toda a atenção no que ele diz e preciso fazer as perguntas necessárias para esclarecer aquilo que eu não sei se estou entendendo dele. Eu preciso deixar a comunicação fluida, igual. Eu preciso entender o que ele está dizendo, eu preciso entender da mesma maneira como ele pensa que eu estou entendendo. Tá? Então, essa é a base da escutativa. Só um bom escutador vai ser um bom conselheiro. Eu não posso partir dos meus pressupostos para dar um conselho ao meu mentorado. Eu tenho que escutá-lo ativamente para poder ser um bom conselheiro dele. E aí vem a história. E como é o aconselhamento em mentoring? Aconselhamento é uma polêmica no campo do coaching. A maioria das formações colocam que o aconselhamento é proibido, não pode aconselhar, tem que esperar a vida inteira que o coach resolva, traga a resposta. Bom, o meu ponto de partida é começar por aí. Eu primeiro espero que o mentorado traga suas próprias respostas. Não há diferença em relação a coaching nisso aí. Mas no mentoring há uma possibilidade maior. Primeiro eu espero que ele, diante do problema, que ele próprio, através de perguntas que eu vou fazendo para ele, que ele vá criando uma própria solução. Se ele não cria, como no mentoring tem uma abertura relacional, eu posso citar exemplos da minha vida em situações semelhantes às que ele está me narrando. Então, eu posso dizer para ele, por exemplo, olha, na minha vida aconteceu uma coisa muito parecida, um problema muito parecido. Eu vou lhe contar o que eu fiz na época. Não estou dizendo que fiz certo ou errado. Então, eu conto para ele o que eu fiz. E depois disso, a minha pergunta é, eu fiz certo ou fiz errado, na sua opinião? Se eu fiz certo, haveria uma maneira melhor de fazer? Se eu fiz errado, como é que você corrigiria isso? Então, não estou dizendo a ele, faça como eu faço. Eu estou pedindo a ele que reflita a partir de um exemplo que eu dei. Poderia não ser meu. Às vezes eu digo, olha, um cliente meu, com ele aconteceu tal coisa, assim, 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 a solução que ele deu foi essa. Você acha que esse cliente está certo? Então, além das perguntas reflexivas, das perguntas que incitam a reflexão, eu também tenho um exemplo meu. Se mesmo assim o meu mentorado não chega a uma solução, não há saída. Eu digo a ele a solução. Então, o processo de aconselhamento tem essas 3 fases. Né? Não é diretivo, ou seja, eu não vou dizer diretamente a ele a solução que eu acho que seja melhor. Mas eu vou num crescendo. E se realmente, depois de todas as tentativas, principalmente quando ele tem urgência na resposta, se ele não conseguiu essa resposta, o que vai acontecer é que eu vou dizer a ele. Então, eu acho, na minha opinião, poderia ser assim, 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 assim. E aí devolvo para ele. O que é que você acha? O que é que você decide? Porque a decisão não é do mentor. A decisão é do mentorado. O mentor não tem poder nenhum sobre o mentorado. Não deve ter. Ok? Muito bem. Outra coisa básica é entender que todo mentor ele é um exemplo para o mentorado. Ele é um modelo, é uma referência. Então, a gente ouve muito isso nos programas de mentoring, nas organizações. Ah, eu gostaria muito de ser igual ao mentor. Quando eu for mais experiente, eu vou ser igual a ele. Não só um exemplo no saber,
muitas vezes é o exemplo no comportamento, a maneira de ser. Aqui nós temos, gente, o que nós chamamos de funções básicas do mentoring. É isso que eu vejo funcionar. É isso que a minha prática reflete. Eu vejo que com essas funções eu já posso ter um relacionamento de mentoring funcionando muitíssimo bem. Um pouco de abertura, aceitação, orientação, proteção se for necessário, tá? Escuta e aconselhamento absolutamente imprescindível e um modelo e uma referência que o mentor, queira ou não, ele já é uma referência para o mentorado. Mas a gente pode ir além. O que é que a gente pode fazer? Bom, como eu falei, eu tinha me antecipado, desculpem, o mentorado pode ir crescendo e se desenvolvendo e eu preciso mostrar para as pessoas que ele é bom, que ele merece chance, ele merece crescer. Então, eu entro no modo que eu chamo de exposição e visibilidade. Então, se for dentro de uma organização, o que é que eu faço? Eu, como mentor dele, vou chegar para a diretoria, por exemplo, e vou dizer assim, vocês não podem imaginar esse meu mentorado. Ele é uma pessoa com tremendas competências, uma pessoa que pode nos ajudar muito, vocês precisam ouvi-lo. Eu não estou levando o indivíduo, nem estou promovendo o indivíduo. Eu não estou ainda defendendo posições para ele. Eu preciso criar, na verdade, estou fazendo criar situações para que as pessoas enxerguem esse valor que nós temos dentro da organização. Ok? Então, isso nós chamamos de exposição e visibilidade. Agora, pode chegar um ponto que o mentor se sente tão seguro do conjunto de competências do mentorado que o mentor aí vai defender posições para esse mentorado. Não é? Pode ser dentro de uma organização em que eu, mentorado, bato a porta da diretoria e digo o meu mentorado merece ocupar uma posição de mais destaque nessa organização, porque ele é muito bom nisso. Nós temos a obrigação de abrir os olhos para essa pessoa e defendo que aquela posição seja dele. Então, aí você já vai além de expor, além da visibilidade, você está defendendo para o mentorado uma posição. Isso nós chamamos de patrocínio, ok? Isso nós chamamos de patrocínio. Muito bem, voltando aqui para a linha das caixinhas de laranja. Houve a aceitação inicial, o mentor já sabe trabalhar com escuta e aconselhamento, só que é uma relação, essa relação pode ter uma intensidade crescente. E, de repente, pode surgir no mentor uma coisa fantástica, não é obrigatório que surja, pode surgir no mentor uma coisa que nós chamamos de confirmação. O que significa confirmação? Significa o seguinte: aceitação é questão geral, não importa quem venha, eu vou ajudar. Eu vou dar o melhor de mim para fazer aquela pessoa crescer, obviamente até onde ela mereça. Se ela não fizer por onde merecer, acabou o mentor. Então, em muitos casos, as relações de mentor derivam para a confirmação. Confirmação é uma palavra que foi escolhida para representar o seguinte. Suponha o seguinte, eu sou mentor e vejo o progresso do meu mentorado, vejo o interesse dele, vejo como uma pessoa altamente esforçada, vejo como uma pessoa que merece mais de mim do que ele próprio está esperando e começo a dar mais de mim do que ele está esperando. Eu passo para ele informações que ele nem pensava que eu poderia passar, eu aponto para ele um monte de oportunidades, eu ligo para ele no meio do dia com a ideia que eu tive para o desenvolvimento dele, eu faço perguntas com uma preocupação sobre a própria vida dele. Isso significa que eu entrei em conexão emocional, não simplesmente no nível de aceitação, mas agora no nível de confirmação, é uma conexão emocional específica com ele. Isso nós chamamos em mentoring de interesse autêntico, interesse legítimo. Eu passo a ter um interesse específico naquela pessoa e tomo o desenvolvimento daquela pessoa como um ponto de honra para mim. Então, a gente começa a dar muito mais de nós para o indivíduo. Quando o mentorado percebe isso, em geral, ele corresponde e passa a dar o máximo de si para dar orgulho ao seu próprio mentor. Tá? Isso me lembra muito a relação pai-filho, por exemplo. Na minha vida, eu tive situações diversas em que eu fazia muita coisa para dar orgulho aos meus pais, porque eu sabia como eles ficavam felizes, por exemplo, quando eu tirava notas boas. E tal. Então, é mais ou menos essa situação. Tá? Não quer dizer que o mentor seja pai. A maioria dos pais são mentores, mas nem todo mentor é pai. Então, aqui na questão da confirmação significa, então, que desperta-se no mentor o interesse autêntico, o interesse legítimo, e o mentor passa a dar de si muito mais do que aquilo que o mentorado esperava. Essas funções aqui, agora marcadas de azul,
são as funções que nós chamamos de avançadas. Tá? Ou seja, uma abertura para o relacionamento maior, tá? A confirmação, a exposição, a visibilidade e o patrocínio. Essa abertura para o relacionamento, ela pode crescer, cada vez ser maior, a ponto de se tornar uma amizade. Então, são vários níveis. Olha. Você começou com abertura pequena, né? Aqueles tais 10 graus que eu falava, aí vocês se tornam conhecidos, depois se tornam colegas, depois se tornam amigos, vamos dizer, no trabalho. Depois aquilo vai aumentando. E nas minhas pesquisas encontrei inúmeras relações de mentoring que resultaram em amizades para a vida inteira. Eu tenho isso na minha vida, graças a Deus. Eu tenho mentores que são meus amigos íntimos. Tá? E tudo começou com relação altamente formal. Então, essa abertura pode ir crescendo. Então, há uma abertura grande, exposição, visibilidade, patrocínio e confirmação, são funções avançadas. Isso não é obrigatório que aconteça no mentor. Tudo bem? Então, a essência do comportamento do mentor está aí. Eu falei muito em organizações, mas você pode, por analogia, adaptar isso para outras áreas. Então, mexe numa coisinha ou outra, mas esse modelo ele é um modelo quase universal para você aplicar em várias outras áreas, não necessariamente na área organizacional. Tá? Muito bem. Aqui nós chamamos essas caixinhas, essas atitudes e comportamentos de funções de trabalho e carreira, porque ajudam o mentorado a crescer dentro do ambiente de trabalho e, claro, ajudam que ele suba na carreira. Essas funções daqui, em cor laranja, nós chamamos de funções socioemocionais, porque tem a ver com a emoção no processo de socialização mentor-mentorado. E este grupo pequeno aqui, que é de uma função só, que é a função modelar. Tudo bem? Aqui é a essência, é o core do mentoring. Muito bem, vamos para a enquete 3. Na A tela. atuação dos mentores contribuíram com o seu desenvolvimento. Foi mais importante em quê? Nas funções instrumentais, como orientação, proteção, exposição, visibilidade, patrocínio. Nas funções emocionais, aceitação, escuta e aconselhamento, confirmação, abertura para relacionamento. No modelo que ele foi para você, ou um misto desses grupos de funções? Aqueles que você agora entende que foram realmente seus mentores. Nem sempre aquele que a gente pensa que foi nosso mentor, nem sempre é. Quando nós entendemos o mentoring mais profundamente. Mais um pouquinho, tá, Paulo? 80% aqui. Tá, tranquilo. Bom, tempo para mim não é problema. Acho que para ninguém, né? Ninguém. Espero que sim. Bom, travou aqui, Paulo, em 88%. Eu vou, então, encerrar e publicar. Tá. Aí. Pois é incrível isso. Eu, quando aplico esse tipo de pesquisa nas organizações, ao final dos programas de mentoring, eu faço a aferição de cada uma das funções que cada mentor deu para cada mentorado. E depois faço a média. Né? E uma coisa interessante. Em praticamente todos os trabalhos que eu já fiz, as funções socioemocionais estão mais presentes do que as funções instrumentais. Olha que coisa interessante.
Ou seja, o mentor, não é que ele não tenha sido importante na questão instrumental, da informação, da orientação, da proteção, né, da exposição à visibilidade e talvez do patrocínio. Patrocínio é uma coisa mais rara, lá na frente. Não é que isso não seja importante, mas a maioria dos mentorados dá mais valor ao suporte emocional que o mentor dá nas horas de angústia. É uma coisa muito curiosa isso. Vou colocar para vocês um dado de um programa que nós fizemos com juízes no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Inclusive, um resumo da história desse programa está na edição número 24 da revista Coaching Brasil. Nesse programa, nós juntamos 32 juízes novatos e 32 juízes experientes, com no mínimo 8% 8 anos de experiência. E o que aconteceu? No final do programa, o resultado foi muito semelhante ao que nós vimos. Ou seja, eles valorizaram bastante a questão, numa escala de 1 a 5, eles deram média 4 para o suporte instrumental que os mentores tinham dado, né? Isso na avaliação dos mentorados. Mas o suporte emocional teve 4,5 de média na escala de 1 a 5. Ou seja, foi muito mais importante para aqueles juízes novatos ter um suporte emocional, ter a escuta, o aconselhamento, a aceitação, isso no mínimo, tá? Do que simplesmente dizer, vai por aqui, esse processo se faz assim, você está na cidade do interior, você tem que se comportar de tal maneira, que tudo isso aconteceu também. Mas o que eles mais valorizaram foi o suporte emocional. Então, isso é um aspecto que caracteriza profundamente o caráter, a natureza relacional e humanista do processo de mentoring. Isso é uma coisa muito forte dentro do processo de mentoring. Tá? O modelo aparece, né? sempre aparece. Muito bem. Continuando, só para a gente dar um fechamento, né? O que nós falamos de mentoring tem que tomar muito cuidado, porque há várias classificações de mentoring. Uma delas tem a ver com a forma como o mentoring se inaugura, como é que ele se inicia. O mentoring, na sua forma natural e espontânea, nós chamamos de mentoring informal. Aquele mentor que você teve na vida, você nem lembra como aquilo começou. Nem sabe se foi você que tomou a iniciativa, se foi ele que tomou a iniciativa, se aconteceu com os dois no mesmo momento tomar a iniciativa. Então, quando o mentoring é um relacionamento que nasceu espontaneamente, não é? Baseou-se numa química, numa vontade de um ajudar o outro e no ok que o mentorado deu para o mentor, ou ao contrário, o mentorado buscou uma pessoa para orientá-lo e o outro assumiu o papel de mentor. Então, nasce uma química entre as pessoas e gera-se uma confiança mútua e isso vai. E pode durar para a vida inteira também. Então, esse é o mentoring informal. Na verdade, esse é o mentoring original. O mentoring não nasceu arrumadinho, compactado, cheio de metodologias, nada disso, é óbvio. Né? Então, esse é o mentoring original. Agora, o que aconteceu é que as organizações descobriram, não é, que isso traz benefícios tremendos, não é? As pessoas aprendem mais depressa, aprendem mais na prática, isso é muito bom para a sucessão, isso é muito bom para se fazer mudanças de cultura, isso é muito bom para fazer mulheres crescerem na organização, isso é muito bom para reter o conhecimento tácito, aquele que está na cabeça de pouca gente, não está escrito enquanto algum. As organizações descobriram que isso tem esses benefícios. E aí começaram a fazer programas de mentoring organizacional. Isso surgiu a partir da percepção, isso foi em fins dos anos 70. Então, temos aí 40 e tal anos. Então, as organizações perceberam isso. E, a partir daí, começaram a criar programas artificiais, digamos assim, né? Não era mais o mentoring espontâneo, agora era o mentoring programado, planejado, estruturado. Então, surgiu o mentoring formal, Então, esse mentoring é iniciativa de uma organização, prioritariamente. E depois começaram a surgir pessoas que, com a expertise que têm nas suas áreas, começaram a oferecer o seu trabalho como mentores. Não basta saber, tem que ter espírito de mentor, tem que ter aceitação, tem que ter abertura, ok? Então, para ser um verdadeiro mentor, né? Para ser um mentor fake, tudo bem, pode até se intitular mentor. Mas um verdadeiro mentor, ele tem a bagagem, mas ele tem a vontade de ajudar pessoas
e vê-las crescer. Então, aí surgiu uma série de áreas em que as pessoas começaram a fazer mentoring. Não é? Eu, por exemplo, eu atendo mentoring em liderança e em carreira. São duas áreas em que eu tenho uma experiência mais profunda. Mas existe mentoring em várias áreas. Nós temos aqui, por exemplo, pessoas assistindo que trabalham em mentoring profissionalmente dentro de segmentos bem específicos. Tá bem? Então, existe o mentoring formal, que é espontâneo, e esse mentoring que é a iniciativa da organização ou o mentoring oferecido por um profissional que tem expertise numa determinada área. Né? E, para finalizar, a nossa enquete 4. Lembrando ainda as questões de seus relacionamentos de mentoring. Né? Pense em um mentor que você teve. Pense apenas em um que você acha que realmente foi seu mentor. De que modo se iniciou esse relacionamento? Ele foi informal? Surgiu informalmente, naturalmente, por iniciativa sua ou do mentor? Foi formal, porque você estava numa organização e você teve um mentor designado para você, ou pôde escolher um mentor? Ou você procurou um mentor profissional para ajudar você em alguma coisa, ou você não está bem certo sobre isso? %80 aqui, tá, Paulo? Vamos ver se a gente... Beleza, vamos lá. Deles. Foi? Encerrando. Olha só, tá vendo? Então, o que é muito incrível é você ver isso. A maioria foi com processo de mentoring informal, nasceram naturalmente. Sabe o que mais? Muita gente nem percebe. Às vezes você está vivendo um relacionamento de mentoring e você não percebe. Seja você como mentor, seja você como mentorado. Muitas vezes só percebe anos depois, quando alguém chama a atenção sua sobre aquilo, ou quando você aprende alguma coisa sobre o que significa mentoring. E você descobre que pessoas da sua vida, né, elas proporcionaram a você viver um processo de mentoring. Né? Formalmente por mentoring profissional, pouca gente, um pouquinho mais formalmente por iniciativa da empresa, mas a imensa maioria foi o mentoring informal, que realmente é o mentoring natural, o mentoring espontâneo. Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar como, digamos assim, uma coisa super introdutória em relação a mentoring. Tá? Quem quiser aprender mais alguma coisa, eu tenho aqui algumas coisas para mostrar. Essa aqui é a página de abertura do meu site, erlis.com.br, e vocês tem 6 banners aqui. Rolando os banners, vocês vão ter, por Publica, exemplo, Paulo,
Um e-book. A tela da enquete aqui para a gente. Você pode publicar a tela do site. Tá. Tá aqui. Essa é a tela do site, tem vários banners rolando aqui. Num deles você tem um e-book, O Poder do Mentor nas Organizações, você pode baixar. No outro você tem o e-book sobre a força transformadora do líder mentor. No outro deles, no outro banner, você tem um artigo que saiu também na edição 24 da revista Coaching Brasil, que é sobre licença da Coaching Brasil, nós temos oferecido isso aqui, que é o artigo sobre a semelhanças e diferenças entre coaching e mentor. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Está sendo lançado gratuitamente um curso de iniciação ao mentoring. Esse curso vai ficar disponível por pouco tempo, provavelmente durante o tempo da epidemia mais grave, quando as pessoas têm, digamos, mais condições de assistir. Então, o curso Iniciação Mentoring você pode ter acesso também na página do meu site, ernest.com.br. Está disponível a partir de hoje. Muito obrigado a vocês, Carlos. Mais uma vez, obrigado por poder falar aqui, esclarecer mais alguma coisa para as pessoas que têm interesse sobre... Eu que agradeço, Paulo. Feliz de ter Muito feito essa obrigado, parceria Paulo. aqui com o Lanes. Luciano também, muito grato. Tem algumas perguntas aqui, uma delas do Ricardo Fará, muito interessante. Ele diz o seguinte, ele gostaria que você comentasse os benefícios do mentoring para o mentor, apenas para não ficarmos os benefícios para o mentorado. Ok. Para você. Bom, o benefício que o mentor mais reporta quando nós fazemos pesquisas com o mentor, depois de ter atuado durante 6, 10, 12 meses no processo de mentoring, o maior benefício que o mentor confessa ter, com sinceridade, é a satisfação de ter ajudado alguém. É incrível isso. Né? Ou seja, é a satisfação que ele teve de ajudar alguém com a experiência dele. Ele sentiu um certo poder com isso. Não é o poder exercido pela pessoa, mas ele descobriu nele o poder de ajudar alguém a se transformar. Né? Então, isso é o maior benefício que ele tem, que é um benefício para ele, né? Simplesmente para a pessoa do mentor. Um outro benefício, quando se trata de organizações, é que o mentor passa a ter uma imagem extremamente positiva dentro da organização. Ele passa a ganhar prestígio, visibilidade dentro da organização. Um outro benefício para o mentor é que o mentor também aprende muito, porque termina sendo uma via de mão dupla. O mentor aprende com o mentorado coisas que ele nunca imaginava. Se o mentorado for de uma geração mais nova do que do mentor, o mentor se atualiza, aprende uma série de questões novas das gerações que vêm. Há outra coisa muito interessante que alguns mentores referem, que é o seguinte: eu tive o maior prazer de contribuir para o futuro da próxima geração. Isso quando o mentor é mais velho do que o mentorado, porque isso não é obrigatório. Então, eu tive o prazer imenso de contribuir para o futuro da nova geração. Isso se chama sentimento de generatividade. Então, o mentor tem esse sentimento. Muitos revelam isso. Então, esses são os principais benefícios que o mentor tem. No caso do mentor profissional, também é o benefício financeiro. Né? Ele faz tudo isso, tem a satisfação pessoal imensa e também, se atua profissionalmente, vai ter seu rendimento. O Sérgio Guedes, Paulo, ele faz uma pergunta aqui. A partir da função avançada, visibilidade, quando num processo de mentoria em organizações e você percebe que o mentorado não apresenta nenhum diferencial, você leva essa condição para a empresa? Bom, quando nós fazemos os programas, nós temos quase que como ponto obrigatório o mentor construir o que nós chamamos plano de desenvolvimento do mentorado. E ali o mentorado vai colocar todas as suas metas e a forma como ele acha que vai alcançar as metas. E esse documento ele fica disponível para a coordenação do programa de mentor. Então, às vezes, nem é preciso, não é preciso nem é conveniente o mentor avisar, digamos, a organização que o mentorado não está tendo sucesso, porque isso fica visível.
Né? Para isso, você ainda pode conversar com o gestor do mentorado, que muitas vezes essas competências que precisam ser desenvolvidas estão ligadas a algo que o gestor pediu que fosse desenvolvido. E o gestor também vai poder dar uma avaliação. Isso está dentro do formato em que eu trabalho. Não haveria problema algum. A baixa performance do mentorado era facilmente detectável através da observação do plano de desenvolvimento dele, o que foi cumprido e o que não foi cumprido. Muito bom. Meus amigos, para a gente respeitar os horários e o tempo, né, para que a gente também possa ter um melhor equilíbrio, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui muito mais tempo discutindo sobre esse assunto, mas a gente vai precisar encerrar. Eu quero pontuar para vocês de que os materiais que nós estamos apresentando aqui eles serão disponibilizados para vocês. Eu peço que o Lanes e o Paulo podem indicar aqui os seus sites para que as pessoas possam manter contato com vocês. Agradeço a todos vocês a presença. Realmente foi mais uma reunião muito incrível, muito produtiva, muitos aprendizados. E estamos pensando em outros temas aí para a semana que vem. Tá? Espero que vocês tenham um grupo aqui muito especial, muitos profissionais da área de coach, de mentoring. Então, muito grato pela presença de todos. Em especial, Paulo e Luciano, pela generosidade de vocês em estarem conosco aqui, compartilhando os seus conhecimentos. Prazer. Obrigado a todos os presentes. Muito honrado com a presença de vocês. Muito bom. Tchau, Sandra. É engraçado, né? Se a gente tivesse combinado, vamos tomar um chopp, esse encontro não aconteceria desse jeito assim. Pô, a gente enrola muito, né, para tomar um chopp, Carlão? Eu acho, Ana, que a gente... Eu diria que aqui... Próximas, a gente pode trazer uma taça de vinho, de chopp, cada um faz na sua casa e a gente vai batendo papo. Nós estamos aqui nos 4 cantos da cidade, né? A Ana está em São Bernardo, nós estamos na Zona Norte, eu estou em Portugal. Paulo em Portugal. A caneca parece de água, mas não é água que tem aqui dentro. Viu? A minha aguinha está aqui também, ó. Uma delícia. Um brindinho. Muito legal. Obrigada, viu? Grande Bob. Bob está por aí, Bob. Muito bom te Bob ver. está aqui também. Carlos, eu vou finalizar e mando para você, tá? Viu? Estou curioso para ver o trabalho da Sandra, cara. Ó! Depois eu vou publicar isso nas redes sociais e mando para vocês. Ah, legal. Ó, só quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Inspirado pela música da sala de espera. Que legal. Olha! Sandra, Ela é fez a incrível. Cataratas do Iguaçu aí. Meu Deus. Ô, Carlos, eu queria saber a referência. Essa música, quem colocou aí? Qual é o link? A Muito música boa a música dessa mesmo. imagem, esse grupo chama-se Piano Gás, mas ele está tocando Ennio Morricone. Ah, Segunda música. eu gostei. Gabriel Paradiso. Gabriel é uma música que adoro, me arrepia. Eu escutei essa música sendo tocada pelo maestro João Carlos Martins na Sala São Paulo. Eita! Eu não tenho a menor vergonha de dizer, eu chorava de Chorou. Eu estava aqui com o olho cheio de lágrimas também. Por isso que eu falei, acho que eu tenho que desenhar, porque foi demais, cara. Nossa. A cachoeira aqui. Oi, Marcos. Muito bem lembrado, Sandra. Sensacional. Ô, Carlos, mas tem um ponto importante aí que tem que ser destacado, que já está rolando aqui no Twitter direto, cara. São os comentários sobre a tia rica do webinário. Quem é? É só você olhar as imagens aqui que você vai achar facinho a tia rica do webinário. Né? Eu tenho aqui uma suspeita. Achou? Também tenho, viu, Luciano?
Oi. Ela tem um jeito altivo, né? Mas olha assim, a paisagem. Paisagem no fundo. Paisagem ao fundo, óculos puxadinhos. Olha a varanda. Brincadeira, só para pegar a gente, né? Ficar de quarentena assim é bom, né? Quarentena boa. Essa foi boa. Muito bom. Agora Tá acabou com a bola toda, hein, Pepe? Oi, Mas Roberto? o Bob também. Tá com a Olha bola toda. atrás na parede do Bob. Tem um mundo! Tem um mundo! Tem um mundo lá atrás dele, cara. A Bahia inteira. A gente não vê todo mundo, né? Essa experiência de convidar as pessoas para casa é muito saborosa, né? Muito gostoso. Muito legal. Paulo, obrigada, Paulo. Nada, um prazer. Lani, Gente, um grande abraço. aqui batendo papo com vocês. Acho que eu tô carente. Estou me sentindo assim também. Vamos ficando. Abraço. Como é que você tá, Marcão? Quanto tempo eu não vi o Marcos Vanderlich, gente? Como é que você tá, meu amigo? O Leterino que está aí. Pois também. é. Leterino Mas Santoro é bom também. É que agora eu estou muito no EAD, né? Ensino à distância. Eu saí do presencial, né? Já faz mais de um ano, então eu não viajo mais tanto, né? Homem visionário. Estou muito distante, assim. Mas está muito bom aqui em Floripa, está ótimo, assim. Né? Delícia! O duro que não Mas dá faz tempo que eu não via também legal. Faz tempo que eu não via o Carlos Legal e nem o Paulo Ehrlich, né? Nem o Paulo. Né? Ana Paula Peron também não. Fazia tempo. Mas eu queria pedir para a Sandra para ela mostrar o desenho de novo. Ela só passou assim, rápido e tirou. Será Deixa que para eu nós. consigo mostrar? Mas para esse? Tá muito Esse é o desenho da cachoeira. mais de longe. Ah, tá. Ele quer ver o todo. Isso. Eu vou fotografar e mandar para vocês. Vou mandar. Tá, muito legal. Trabalho, agora tá bom. Olha o bebezinho, olha o bebezinho. Até o liquidificador entrou. Que lindo, Sandra! Muito bom. Beijo, gente. Tchau, gente. Eu vou fotografar e mando. Tchau. Tchau. Tá bom. Excelente. Valeu, então. Paulo, tu tá morando em Portugal, Paulo? Metade do tempo aqui, metade aí. Ah, é? Bom. Olha que legal. Que legal. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Está fazendo bem. Né? Mas agora é tudo dentro de casa, né? Tanto faz estar aí ou aqui. Mas lá você faz o mesmo trabalho que aqui no Brasil, que você fazia aqui? Sim. É o mesmo trabalho? Mas está começando, né? O mercado é... Mas ir para Portugal foi algo que valeu muito para você, assim? Foi muito vantajoso, não foi? Eu tenho esse sonho. Então, há 3 anos que a gente já tem esse movimento. Tá. E volta no fim de abril, passa 6 meses. Aí, de maio a outubro no Brasil. Agora, provavelmente, a gente só vai voltar em junho. Sim. Não tenho a mínima ideia de quando vou voltar. Preciso voltar, mas não tenho ideia. Tá certo. Aqui, ó, o Gazana está aqui no alto, Gazana de Porto Alegre. Ele veio aqui na semana em que as coisas explodiram, ele chegou aqui. Nós fizemos um passeio dos 4 ou 5 dias, depois ele correu para o aeroporto e foi embora. Ainda bem que deu tempo de voltar. Liberal. Libera. Pode falar, João. Tá lá travado o teu... Oi. Olha, parabéns, Paulo. Ótima palestra aí. Pena que eu não me dei conta e acabei entrando um pouco atrasado aí, mas na próxima vou estar aguardando aí. Tá bom. Obrigado pela presença. Eu saí aqui de Porto Alegre no momento errado, né? E tinha um passeio por vários países da Europa. A primeira escala foi em Portugal. Quando eu vi que a coisa estava complicada, fui ficando em Lisboa, né? E também com esse anfitrião, né? Acabei aproveitando muito a viagem lá. Passamos
vários dias aí, excelente. Pelo menos para mim foi, né? Ele é que andou, na verdade, servindo de mestre